galerinha aí do nono ano. Vamos agora a mais uma correção das nossas atividades. Dessa vez referente ao bloco 6, né? Dessa vez nós não vamos muito bem fazer uma correção, porque trata-se mais, né, da leitura de um texto e esse texto é referente a um conteúdo que nós trabalhamos anteriormente, que foi a globalização. Por que nós continuamos estudando globalização? Como eu falei para vocês lá no comecinho, a globalização ela é um conteúdo muito amplo e muito atual e necessário, né? Quando eu falo atual, o termo globalização é atual. Porém, a globalização, vocês sabem que veio de um processo, né, de mudanças aí, de vários e vários anos, né, desde do período de colonização até os dias atuais. Então, é uma evolução aí na interligação, em vários âmbitos, em várias áreas diferentes, né? Então, entendam. Apesar do termo globalização ser um termo novo, uma palavra nova, a globalização ela começou a se fazer lá no período de colonização. E nós falamos um pouquinho sobre o conceito de globalização, nós falamos um pouquinho, né, de como a globalização ela afeta o nosso dia a dia, como você, aluno, faz parte desse processo, como você contribui para esse processo, né? Lembra da atividade que eu passei para vocês, onde vocês pesquisaram nas suas residências produtos que vocês adquiriram, né, de outro país. Isso, adquirir produtos de outro país, também faz parte da globalização. Conversar, até o jogo que vocês jogam aí, né, entre si, às vezes jogam, além do jogo, né, na maioria das vezes, jogos criados fora do Brasil, são jogos que também participam pessoas de vários países, né? Então, mais um exemplo aí da globalização. A globalização ela está presente em vários âmbitos, né? A minha filha Maísa, por exemplo, né, ela gosta muito de uma banda que é uma junção de vários cantores de países diferentes, né, que é o Na United. Então, é um exemplo também de globalização, essa banda, né? Então, a globalização ela está presente em vários contextos, cultural, econômico, de comunicação, né? Em vários âmbitos aí se faz presente a globalização. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos aspectos positivos e negativos da globalização. Então, vamos à leitura aí de um texto para a gente estar esclarecendo, trazendo um pouquinho à tona esses aspectos positivos e esses aspectos negativos. A globalização ela só traz coisas boas? Não, ela traz também coisas negativas, principalmente para aqueles países mais pobres que não acompanham o ritmo de desenvolvimento do que os outros, né? Tem um nível de desenvolvimento menor, né? São os países subdesenvolvidos. Então, esses países, na verdade, eles ficam prejudicados, ok? Porque geram uma desigualdade, né, social aí muito grande. Mas vamos lá, vamos à leitura do texto. Uma das características da globalização é o fato de ela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade: cultural, espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e principalmente a economia. Dessa forma, quando uma prática cultural chinesa é vivenciada nos Estados Unidos ou quando a manifestação tradicional africana é revivida no Brasil, temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-as mutuamente.
Então, é aquele caso que eu falei para vocês, a globalização, ela surgiu lá desde o período de colonização. Aqui no Brasil nós temos esse exemplo, né? Nós temos várias manifestações culturais que nós herdamos da população africana, no momento que os africanos eles vieram, né, para o Brasil, lá na época da colonização, trabalhar como escravos, né? Eles trouxeram um pouquinho da sua cultura. Um exemplo que a gente tem é a capoeira, né? Que é uma manifestação tradicional africana, né? E que hoje faz parte aí da nossa vida, é um esporte, né? Aqui no Brasil muito praticado, inclusive nas escolas. Aí na escola mesmo a gente já chegou a ter aulas de capoeira. A gente tem o samba, né, também, que é uma marca aí do Brasil e também é uma manifestação tradicional africana. Então, essa globalização ela está muito presente também nas manifestações culturais, né? E quando fala aí, ó, de além de cultura, educação, né? Hoje em dia a pessoa pode estudar uma língua aqui, por exemplo, eu posso estudar o inglês aqui e ir para os Estados Unidos, para o Canadá ou para qualquer outro país para treinar, né, a minha língua, para aprofundar, né? É o que a gente chama de intercâmbio, né? Então, faz parte da globalização. Política, relação política entre os países. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem na televisão, né? Onde o Bolsonaro, nosso atual presidente, foi muito criticado por buscar alianças com o Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. Isso também é globalização. Essa interligação aí entre os países. Quando fala em saúde, mas que globalização tem a ver com saúde? Muito a ver. Por quê? O avanço na saúde, o avanço de uma vacina que acontece num lugar, ela é passada para o mundo inteiro. Então, desde quando os países começaram a se interligar, a se comunicarem, né? Houve melhora nos medicamentos, melhora nos tratamentos, porque os médicos eles se comunicam. Então, o que dá certo para um, eles falam, né, para os outros, eles passam a experiência adiante. Às vezes, um tem um conhecimento em um lugar e o outro médico tem um conhecimento em outro lugar. E fazem a junção desse conhecimento para, por exemplo, né, descobrir um tratamento. Isso acontece também nos medicamentos, né, por meio dos biólogos aí, das pessoas que fazem dos químicos, né? As pessoas que fazem os medicamentos aí, né? Então, um se comunica com o outro, pode ser de lados totalmente opostos do mundo, né? Para estar buscando aí soluções, medicamentos, vacinas, e com isso a cura de doenças, o combate a doenças também, houve uma evolução, houve um avanço, ok? Olha, continuando o texto, existem muitos autores que apontam os problemas e os aspectos negativos da globalização, embora existam muitas polêmicas e discordâncias no centro desse debate. De toda forma, considera-se que o principal entre os problemas da globalização é uma eventual desigualdade social por ela proporcionada, em que o poder e a renda encontram-se em maior parte concentrados nas mãos de uma minoria que liga as questões, contradições do capitalismo. Então, como que nós podemos explicar isso daqui? Os Estados Unidos, né? Vocês sabem que eles são a nação mais consumista hoje em dia, né? Então, eu acredito que de 10 americanos, eu acredito que não menos de 9 têm aparelho celular, né? Então, eles têm acesso a essa informação disseminada pela globalização, por essa difusão da cultura, por esse avanço tecnológico, por avanço na medicina.
Mas e em países pobres, como lá na África, por exemplo, que de 10 pessoas você tira uma que tem o aparelho celular, né? Então, essas populações de países mais pobres, elas vão ficando cada vez mais deixadas de lado. Então, o que é pobre vai ficando cada vez mais pobre, né? Por isso que fala-se muito que o maior ponto negativo da globalização é realmente a desigualdade social. Continuando a leitura do texto, além disso, acusa-se a globalização de proporcionar uma desigual forma de comunicação entre os territórios em que culturas, valores morais, princípios educacionais e outros são reproduzidos obedecendo a uma ideologia dominante, ou seja, domina os países que têm os países mais industrializados, os países de primeiro mundo, que vão ficando cada vez mais tecnológicos, mais informaciais, né? Enquanto os países mais pobres vão ficando, como eu falei para vocês, cada vez mais esquecidos, cada vez mais prejudicados na educação, cada vez mais prejudicados na informação e assim por diante. Nesse sentido, forma-se, segundo essas opiniões, uma hegemonia, que nós já estudamos essas palavras, né? Que seria uma supremacia, em que os principais centros de poder exercem um controle ou uma maior influência sobre as regiões economicamente menos favorecidas, destruindo assim seus costumes, tradições, né? Por exemplo, Estados Unidos, né? Que é quando a gente fala em potência mundial, não tem como não falar nos Estados Unidos, né? A cultura dos Estados Unidos acaba invadindo os outros países, né? Por exemplo, em países pobres, né? E acaba perdendo um pouquinho daquela cultura local, porque a cultura daquele país predominante, né, ela vai invadindo aí as pessoas que tomam isso como exemplo. Então, a cultura daquele lugar, dos Estados Unidos, do país de supremacia, ela vai disseminar muito grande, né, ela vai se espalhar pelo mundo, enquanto a dos países pobres, justamente pela falta de acesso aos meios aí, da globalização, vai ficar perdida, esquecida apenas naquele lugar, não vai se difundir, né? Aliás, talvez a cultura de outros países maiores até ultrapassem a cultura local. Então, é uma grande preocupação aí. Assim, por exemplo, se a cura para uma doença grave é descoberta no Japão, ela é rapidamente difundida, a depender do contexto social e econômico, para as diferentes partes do planeta. Outros pontos considerados vantajosos da globalização é a maior expansão comercial e também de investimentos, entre diversos outros fatores. É claro que o que pode ser considerado como vantagem ou desvantagem da globalização depende da abordagem realizada e também, de certa forma, da ideologia empregada em sua análise, né? Então, vai variar muito de acordo com a visão. Por isso que eu falei para vocês que tem muitos autores, né, que defendem a globalização e outros criticam. Muitos acham que a globalização ela só traz benefícios, enquanto outros acham que traz mais malefícios do que benefícios, porque gera a desigualdade. Então, é muito complexo, por isso que nós estudamos bastante sobre ela, sobre a globalização, para que você, aluno, possa fazer a sua leitura, a sua interpretação crítica a respeito deste conteúdo. Então, vamos à resolução das atividades. Faça uma pesquisa, escreva no quadro abaixo 10 pontos positivos e 10 pontos negativos da globalização. Capriche nessa atividade, pois ela será solicitada em seu portfólio. Então, façam bem bonitinho aí, igual o quadrinho que eu coloquei para vocês. Coloca as informações dentro do quadro, né? Com forma bem legível, com letra bem legível, porque será uma atividade cobrada posteriormente. Pontos positivos, né? Citei vários aí ao longo da leitura do texto. Mas vamos lá, vou falar 10 pontos positivos,
mas pode ser que os meus que eu fale não sejam os mesmos que os seus, né? Porque, como eu falei para vocês, né, já depende muito da visão de quem olha para a globalização, da análise crítica que a pessoa faz, né? Então, mesmo que você retire da internet, talvez você ache em um site informações diferentes do outro, ok? Então, mas vamos aos pontos positivos. Eu, professora, né, coloquei aqui maior informação, tá? Uma maior informação, número 1. 2, difusão de cultura, ou seja, a cultura se espalha. 3, estou falando dos pontos positivos, hein? Avanço tecnológico, né? Como nós presenciamos aí, principalmente na Guerra Fria. 4, avanço na medicina, como eu citei para vocês. 5, avanço da produção, bens e serviços. E essa entra aqui no positivo, mas infelizmente as consequências entram lá no negativo, né? Aumenta a produção aí, aumenta os serviços, aumenta as empresas, diminui os preços consequentemente. Formação de ONGs, e vocês estudaram um pouquinho, né, que as ONGs, elas são organizações em prol de a melhoria de alguma coisa, né? É uma luta por algo que se faz necessário. Então, tem ONGs contra a pobreza, para ajudar os moradores de rua, para ajudar os animais de rua, né? Então, essa formação de ONGs também é um ponto positivo da globalização. Na 7, maior abertura do comércio, né? Ou seja, mais oportunidades, mais pessoas sendo donas do seu próprio negócio. No 8, aumento de concorrência e baixa dos preços, em consequência justamente do acima, né? Do que nós falamos acima. Como tem mais comércio, mais indústrias, tem mais concorrência, então os preços eles ficam reduzidos para poder competir. Na 9, melhora nos meios de transporte, né? E a gente pode perceber isso daqui, principalmente nos últimos anos, onde houve uma evolução muito grande aí nos meios de transporte, tanto terrestres como aéreos. E a 10, melhora na comunicação, ok? Ou seja, você que está aqui no Brasil pode se comunicar com a pessoa que está lá na China, por exemplo, né, em questão de segundos. Então, vamos lá. Esses foram os pontos positivos que eu coloquei. Os pontos negativos que eu coloquei, eu acho que é o primeiro, né, o número 1 aí, o que é unanimidade aí entre as pessoas, seria a desigualdade social, como primeiro aí. Então, eu coloquei número 1, desigualdade social. Número 2, aumento do crime organizado, né? Como as pessoas se comunicam com mais facilidade, os bandidos, os criminosos também se comunicam com mais facilidade, possibilitando os crimes aí em grande escala, né? Coloquei como número 3 o tráfico de drogas. E a gente tem como exemplo aqui, né? A maioria das drogas que tem aqui não são fabricadas aqui, né? Elas vêm de fora, né? Paraguai, Bolívia. Então, esse é um problema também em reflexo da globalização. O 4, tráfico de armas, que seria uma consequência também, né, da globalização, pela facilidade aí do fluxo de pessoas. Então, ocorre também o tráfico, né, tanto de drogas como de armas. No 5, também, mais um tráfico, né, que seria o tráfico de pessoas. Inclusive, nós já tivemos novelas aqui, não sei se é da época de vocês, não sei se vocês já assistiram, mas nós já tivemos novelas relacionadas ao tráfico de pessoas, né, que também foi possibilitado através da globalização e da facilitação do fluxo aí entre pessoas de vários países. A 6, instabilidade financeira.
E nós falamos um pouquinho sobre isso quando nós falamos de blocos econômicos. Os blocos econômicos são, né, reflexo da globalização. E o que que acontece quando um bloco econômico ele entra em crise? Aqueles outros blocos que fazem parte, que compõem, vão ficar prejudicados, porque eles têm relações econômicas com esse país que está em crise. Então, é um efeito dominó, né? Então, a instabilidade financeira, ela é muito grande. Se um país de grande porte, no caso, como a China, por exemplo, né, que exporta para vários países, ela entrar em crise econômica e parar de exportar, né, os outros países vão ficar prejudicados economicamente, pois vão faltar aí produtos no comércio. 7. Degradação ambiental. Essa degradação ambiental, ela se dá justamente porque, lembra lá nos pontos positivos que eu falei, que aumenta a produção, aumenta os bens, aumenta os comércios, com isso também aumenta os produtos. Mais produto, mais matéria-prima extraída da natureza, mais poluição pelas indústrias e mais degradação ambiental. 8. Exploração de mão de obra barata. Aqui a gente pode salientar também a exploração de mão de obra infantil, o trabalho escravo que existe até os dias atuais, né? Então, são exemplos aí de exploração de mão de obra. Baixos salários, né? Falta de leis trabalhistas em alguns países. São exemplos aí de exploração de mão de obra. 9. Aumento do desemprego. Esse aumento do desemprego, ele acontece justamente pelo avanço tecnológico. Então, a cada dia, as máquinas elas vão substituindo o trabalho braçal, o trabalho dos empregados, né? Então, um exemplo disso é o que acontece na agricultura, né? Antes, quando era a época de colheita, vários trabalhadores se deslocavam, né, das suas regiões, dos seus lugares, para ir para aquele lugar para fazer a colheita. Hoje não. Hoje é apenas o maquinário que faz a colheita, né? Não tem, praticamente, né, na maioria dos produtos não tem mais a colheita manual. Então, apenas um dos exemplos aí. E, na número 10, interdependência de países. Quando eu coloco aqui interdependência de países, não é a mesma coisa que instabilidade financeira. Quando eu estou colocando instabilidade financeira lá no 6, eu estou falando de todos os países, né? Tanto países ricos como países pobres, de primeiro mundo, de terceiro mundo. Na 10, quando eu falo interdependência de país, eu estou me referindo aos países pobres, né? Os países subdesenvolvidos, que ficam cada vez mais dependentes de produtos, de serviços oferecidos pelos países de primeiro mundo, pelos países desenvolvidos, porque eles têm maior acesso aos fragmentos da globalização, maior acesso à informação, maior acesso ao avanço tecnológico. Então, vai cada vez mais aumentando aí a interdependência de países pobres sobre os países ricos, ok? Então, essa foi a correção de hoje. Espero que tenham entendido e estarei disponível aí para tirar as dúvidas. Tchau, tchau!